Encontrei um fio de cabelo loiro no meu chuveiro e descobri que a amante do meu marido tinha a ousadia de usar o meu banheiro e até o meu shampoo. Então decidi me vingar. Troquei o shampoo por creme depilatório. O que aconteceu alguns dias depois, nem eu acreditei. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Carolina Mendes. Tenho 34 anos e sou fotógrafa freelancer em Porto Alegre. Casei-me com Rafael há 15 anos, quando eu tinha apenas 19 anos e ele 23. Éramos jovens, apaixonados e cheios de sonhos. Eu acreditava que tínhamos construído um casamento sólido, apesar das diferenças entre nós. Rafael trabalha como produtor de cinema, sempre envolvido com locações, eventos e contatos com celebridades. Ele vive num mundo de glamour e agitação que costumava me fascinar. No início do nosso relacionamento, eu adorava ouvir suas histórias sobre bastidores de filmagens e encontros com pessoas famosas. Achava tudo tão excitante, tão diferente da minha rotina tranquila de fotógrafa que trabalhava principalmente em casa. Nossa casa é pequena, mas confortável, localizada em um bairro arborizado de Porto Alegre. Temos um jardim que cuido com carinho, onde as azaleias florescem na primavera. As pessoas sempre comentam como nossa casa parece saída de uma revista de decoração. Talvez seja por causa do meu olhar de fotógrafa, sempre atento aos detalhes, às cores, à composição. Mas por trás dessa fachada harmoniosa, as coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam. Com o passar dos anos, comecei a notar mudanças sutis em Rafael. Ligações que ele atendia, afastando-se de mim, mensagens que chegavam tarde da noite, viagens de trabalho que se tornavam mais frequentes e mais longas. Uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim, como um pequeno espinho que vai se cravando cada vez mais fundo na pele. Minha melhor amiga, Luísa, sempre teve suas desconfianças. Ele trabalha com atrizes bonitas o dia todo, Carol. Como você consegue confiar nele? Ela me perguntava com frequência. Eu sempre defendi Rafael, acreditando que nosso amor era forte o suficiente para superar qualquer tentação. Mas conforme os anos passavam, a distância entre nós crescia, e aquela dúvida que eu tanto reprimia começava a se manifestar em forma de ansiedade. Numa manhã de sábado de julho, acordei mais cedo que Rafael. O inverno gaúcho era rigoroso e uma névoa fria cobria a cidade lá fora. Fui ao banheiro para lavar o rosto e notei algo estranho no chão do box. Agachei-me para ver melhor. Era um fio de cabelo longo e loiro. Meu coração acelerou. Meu cabelo é castanho escuro, quase preto. O de Rafael é igualmente escuro. Vivemos sozinhos. De onde poderia ter vindo aquele fio de cabelo loiro? Fiquei parada, olhando para aquela evidência diminuta, mas perturbadora. Uma peça fora do lugar no quebra-cabeça da nossa vida. Peguei o fio com cuidado, como se fosse uma prova frágil que precisasse ser preservada. Era fino, brilhante. Definitivamente não era meu. Poderia ter uma explicação inocente? Talvez uma colega de trabalho dele tivesse vindo usar nosso banheiro em algum momento? Mas por que ele não teria mencionado? Ouvi passos no corredor e rapidamente joguei o fio no lixo. Rafael entrou no banheiro, sonolento, vestindo apenas a calça do pijama. Bom dia, ele disse, me dando um beijo rápido na bochecha antes de pegar sua escova de dentes. Bom dia, respondi, tentando soar normal, mas minha voz saiu um pouco mais aguda que o habitual. Dormiu bem? Ele perguntou distraidamente, enquanto escovava os dentes. Sim, menti, observando-o pelo espelho. Havia algo diferente nele? Algum sinal que eu deveria ter notado antes? Na cozinha, preparei café enquanto Rafael verificava mensagens no celular. Uma cena rotineira, mas que agora parecia carregada de novos significados. Observei como ele segurava o telefone, ligeiramente inclinado para que eu não pudesse ver a tela. Tinha sido sempre assim? Ou eu estava apenas procurando sinais onde não existiam? Como foi o festival em São Paulo? Perguntei casualmente, servindo o café. Cansativo,
Ele respondeu sem levantar os olhos do celular. Muitas reuniões, networking, você sabe como é. Encontrou alguém conhecido? Ele finalmente levantou o olhar, uma expressão curiosa em seu rosto. Por que a pergunta? Só curiosidade, respondi, tentando manter a voz leve. Você sempre encontra pessoas do meio, não é? Sim, claro. O mundo do cinema é pequeno. Ele voltou sua atenção para o celular. Preciso responder alguns e-mails. O festival gerou muitos contatos. Fiquei em silêncio, tomando meu café e sentindo o gosto amargo na boca. Não era apenas o café forte. Era algo mais profundo, uma suspeita que começava a ganhar forma. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora saltavam aos meus olhos. Rafael tomando banho mais tarde que o habitual, quando eu já estava na cama. O celular sempre virado com a tela para baixo quando colocado sobre a mesa. O perfume diferente que às vezes eu captava em suas camisas, pequenas mudanças em sua rotina que, individualmente, poderiam não significar nada, mas juntas formavam um padrão perturbador. Uma noite, enquanto ele dormia, fiquei acordada, olhando para o teto. A respiração dele era calma e regular, completamente inconsciente da tempestade que se formava dentro de mim. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto eu considerava a possibilidade que tanto me aterrorizava. Rafael poderia estar me traindo. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para Luísa. Café hoje à tarde? Preciso conversar. Encontramo-nos numa cafeteria no centro da cidade. O lugar estava cheio. O aroma de café recém-passado pairava no ar e o burburinho das conversas ao redor criava uma cortina sonora que me dava certa sensação de privacidade. Você parece péssima, foi a primeira coisa que Luísa disse quando me viu. Obrigada pela sinceridade, respondi com um sorriso fraco. O que houve? Contei a ela sobre o fio de cabelo, sobre minhas observações, sobre a crescente certeza de que algo estava errado. Enquanto falava, as palavras pareciam ganhar peso e realidade. Já não eram apenas pensamentos dispersos na minha cabeça, mas fatos concretos que alguém mais estava ouvindo. Luísa me escutou em silêncio, seu rosto normalmente expressivo agora sério e concentrado. Quando terminei, ela pegou minha mão sobre a mesa. Carol, você sabe que sempre desconfiei dele, mas agora acho que você precisa descobrir a verdade, de uma vez por todas. Como? Perguntei, a voz quase sumindo. Você precisa de provas concretas, algo que ele não possa negar ou explicar com desculpas. Aquela conversa plantou uma semente na minha mente. A semente de um plano que, na época, eu não imaginava até onde me levaria. Uma semente que cresceria alimentada pela dor, pela raiva e pela determinação de descobrir a verdade, não importava o custo. A suspeita é como um veneno lento. Ela se infiltra em cada momento, em cada interação, até que você não consegue mais ver a realidade com clareza. Nas semanas seguintes, me tornei uma detetive na minha própria casa. Cada detalhe, cada palavra, cada gesto de Rafael estava sob meu escrutínio constante. Foi então que notei algo estranho com meu shampoo. Uso o mesmo há anos. Um orgânico com aroma de lavanda que Rafael sempre disse não gostar por ser muito feminino. Ele sempre teve o dele próprio, mais neutro, com cheiro de menta. Era uma das pequenas divisões que mantínhamos no nosso banheiro, quase como territórios demarcados na nossa intimidade. Numa manhã, enquanto me preparava para o banho, percebi que a garrafa do meu shampoo estava consideravelmente mais leve do que deveria. Eu tinha comprado um novo apenas na semana anterior. E morando sozinhos, era impossível que tivesse sido usado tão rapidamente. Examinei a garrafa contra a luz e vi que o nível estava muito mais baixo do que deveria estar. Uma sensação gelada percorreu minha espinha. Rafael nunca usava meu shampoo. Ele detestava o cheiro. Então, quem poderia estar usando? A resposta óbvia fez meu estômago se contrair. Alguém mais tinha tomado banho ali. Alguém com cabelo loiro.
Para confirmar minhas suspeitas, comecei a fazer pequenas marcas com esmalte incolor na lateral da garrafa, indicando o nível do líquido. A cada dia, verificava se havia mudança. E havia. O nível descia mesmo nos dias em que eu não usava o shampoo, quando Rafael dizia estar trabalhando até tarde ou quando alegava ter tomado banho no estúdio após uma filmagem. A evidência estava ali, inegável. Alguém além de mim estava usando meu shampoo. E esse alguém só poderia estar na minha casa quando eu não estava ou quando eu já estava dormindo. A ideia de uma estranha, provavelmente loira, usando meu banheiro, meu shampoo, enquanto eu talvez estivesse a poucos metros de distância, me dava náuseas. Numa noite em que Rafael disse que ficaria trabalhando até tarde, resolvi fazer um teste. Preparei o jantar, arrumei a mesa com esmero, acendi velas e abri uma garrafa de vinho. Então, mandei uma mensagem para ele. Surpresa especial te esperando em casa. Não demore. Sua resposta veio rápida. Estou atolado de trabalho, amor. Não me espere acordada. Fiquei sentada à mesa arrumada, olhando para o prato vazio à minha frente, a vela derretendo lentamente. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu bebia uma taça de vinho após a outra, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Liguei para o escritório dele. Uma secretária atendeu. O Rafael Mendes está? Perguntei, tentando controlar a voz. Sinto muito, ele já saiu há mais de 1 hora, ela respondeu. Meu coração afundou. Ele tinha mentido. Não estava no escritório, estava em outro lugar, com outra pessoa. A dúvida que eu ainda alimentava se dissipou como névoa sob o sol. A traição era real. Mandei uma mensagem para Luísa. Você estava certa. Ele está me traindo. No dia seguinte, nos encontramos novamente. Contei a ela sobre o shampoo, sobre a ligação, sobre a mentira descarada. Enquanto falava, sentia uma mistura de dor e raiva que nunca havia experimentado antes. O pior é que ainda não sei quem é ela, desabafei. Sei apenas que é loira e que usa meu shampoo como se tivesse esse direito. Você vai confrontá-lo? Luísa perguntou. Balancei a cabeça. Ainda não. Ele vai negar, vai inventar desculpas. Preciso de algo mais concreto, algo que ele não possa explicar. Foi nesse momento que uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia absurda, nascida da dor e da raiva, mas que parecia oferecer uma resposta definitiva para minhas dúvidas. E se eu adulterar o shampoo? Sugeri quase em um sussurro. Algo que deixe uma marca, uma evidência inegável? Luísa me olhou com uma mistura de choque e interesse. O que você tem em mente? Não sei ainda, mas precisa ser algo que prove, sem sombra de dúvida, que outra pessoa está usando meu shampoo. Algo que Rafael não possa explicar com uma de suas desculpas. Nos dias seguintes, a ideia continuou a me perseguir. Parte de mim sabia que era radical, talvez até cruel, mas outra parte, a parte ferida e traída, queria justiça, queria verdade, queria que tanto Rafael quanto sua amante enfrentassem as consequências de suas ações. Numa tarde, passei em frente a uma farmácia e, como que movida por uma força externa, entrei. Percorri os corredores até encontrar a seção de produtos para depilação. Fiquei ali, olhando para os diferentes produtos, sentindo meu coração acelerar. Peguei um tubo de creme depilatório potente, daqueles que removem o pelo pela raiz. Minhas mãos tremiam enquanto eu pagava. A atendente sorriu, completamente alheia ao tumulto que acontecia dentro de mim. Saí da loja com o produto escondido no fundo da bolsa, como se carregasse uma bomba. Em casa, esperei até que Rafael saísse para uma de suas reuniões noturnas. Com as mãos trêmulas, tranquei-me no banheiro e coloquei a garrafa de shampoo na pia. Abri o tubo de creme depilatório e despejei uma quantidade generosa no shampoo, misturando bem para que ficasse homogêneo. O cheiro químico era forte, mas o aroma de lavanda do shampoo ainda prevalecia. Misturei até que a consistência voltasse ao normal, até que ninguém pudesse perceber a diferença. Depois, limpei tudo meticulosamente, não deixando nenhum vestígio do que havia feito.
Coloquei a garrafa de volta no lugar exato onde estava antes. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir nas têmporas. Uma parte de mim estava horrorizada com o que acabara de fazer, mas outra parte, a parte que havia sido traída e humilhada, sentia uma estranha satisfação. Nos dias seguintes, vivia em estado de alerta constante. Cada vez que Rafael ia tomar banho, eu esperava ouvir um grito, uma acusação. Mas nada acontecia. Ele continuava sua rotina normal, o que só confirmava minhas suspeitas. Ele não estava usando meu shampoo. Era ela quem usava. O nível do líquido na garrafa continuava a baixar, mesmo quando eu não o usava. Alguém, a amante loira, continuava a vir à minha casa, usar meu banheiro, meu shampoo, sem saber do que a aguardava. Uma semana depois do que passei a chamar mentalmente de A Operação, estava na sala assistindo ao noticiário quando uma reportagem chamou minha atenção. Vanessa Cardoso, uma atriz loira famosa por seus papéis em novelas e filmes nacionais, havia aparecido em um evento com um lenço na cabeça, aparentemente sem cabelo. Os repórteres especulavam sobre uma possível doença ou uma decisão artística radical. Congelei diante da TV. Vanessa Cardoso era conhecida por seus longos cabelos loiros, quase platinados. E agora, de repente, estava careca. Minha mente rapidamente fez a conexão. Rafael trabalhava frequentemente com ela, tinha produzido seu último filme. Eles passavam muito tempo juntos em reuniões de produção. Meu coração disparou. Seria ela? Seria Vanessa Cardoso a mulher que estava usando meu shampoo, que estava dormindo com meu marido na minha própria casa? A reportagem mostrava imagens dela tentando se esquivar dos repórteres, o lenço escorregando e revelando um couro cabeludo completamente liso. Os comentaristas especulavam sobre um possível tratamento contra o câncer, enquanto outros sugeriam que poderia ser uma preparação para um novo papel. Mas eu sabia a verdade, e pela primeira vez em semanas senti um estranho alívio. A verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente estava vindo à tona. O escândalo da repentina calvície de Vanessa Cardoso explodiu na mídia. Todos os canais de televisão, sites de notícias e revistas de celebridades especulavam sobre o que poderia ter acontecido com os famosos cabelos loiros da atriz. Teorias iam desde uma doença grave até uma transformação radical para um novo papel cinematográfico. Eu acompanhava tudo com uma mistura de horror e satisfação perversa. Parte de mim estava chocada com o que tinha feito. Eu havia, essencialmente, causado danos permanentes a uma pessoa. Outra parte, porém, sentia que justiça havia sido feita. A mulher que tinha invadido minha casa, meu casamento, minha vida, agora enfrentava as consequências de suas ações de uma forma que ninguém poderia ignorar. Rafael, por sua vez, parecia cada vez mais nervoso. Ele evitava as notícias, mudava de canal quando o nome de Vanessa era mencionado e passava mais tempo do que nunca trancado em seu escritório, ao telefone. Eu o observava como quem observa um animal encurralado, esperando o momento em que ele finalmente quebraria. Uma noite, deixei deliberadamente uma revista aberta sobre a mesa da cozinha. Na capa, uma foto de Vanessa usando um turbante, com a manchete em letras garrafais: O mistério dos cabelos de Vanessa, doença ou sabotagem. Rafael entrou na cozinha e seu olhar imediatamente caiu sobre a revista. Vi seu rosto empalidecer, suas mãos tremerem levemente enquanto ele se servia de café. Tragédia, não é? Comentei casualmente, observando sua reação. Uma atriz tão bonita perder todo o cabelo assim, do nada. Ele engoliu em seco, evitando meu olhar. Sim, terrível, murmurou. Você a conhece bem, não é? Trabalharam juntos no último filme. Não muito bem, ele respondeu rápido demais. Apenas profissionalmente. Eu ri, um som sem humor. Claro, apenas profissionalmente. Ele me lançou um olhar agudo, desconfiado. O que você quer dizer com isso? Era o momento. Eu podia sentir a tensão no ar, densa como a névoa de uma manhã de inverno. Respirei fundo e olhei diretamente nos olhos dele.
Eu sei, Rafael, sei de tudo. Ele piscou, tentando manter a compostura. Sabe o quê? Do que você está falando? O fio de cabelo loiro no nosso chuveiro. O shampoo que continua diminuindo mesmo quando eu não o uso. As noites em que você diz estar trabalhando, mas não está no escritório. Sei que você tem trazido ela para a nossa casa. A cor fugiu completamente do rosto dele. Ele abriu a boca, fechou novamente, como um peixe fora d'água. Por um momento pensei que ele tentaria negar, inventar alguma desculpa elaborada. Mas então seus ombros caíram, derrotados. Como você descobriu? Ele perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. A confissão, tão direta, me pegou de surpresa. Eu esperava mais resistência, mais mentiras. O fato de ele admitir tão facilmente só confirmava o quanto a situação já estava fora de controle. Então é verdade, falei, sentindo um nó na garganta. Você e Vanessa. Ele assentiu lentamente, incapaz de me olhar nos olhos. Começou durante as filmagens do último filme. Eu não planejei, Carol. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu, repeti com amargura. Como se fosse um acidente, algo fora do seu controle. E depois, simplesmente continuou acontecendo, não é? Inclusive na nossa casa, no nosso banheiro, usando meu shampoo. Ele finalmente levantou o olhar, confuso. O shampoo? O que tem o shampoo? Naquele momento, algo estalou dentro de mim. Uma risada histérica escapou dos meus lábios. O shampoo, Rafael. O meu shampoo que ela usava quando vinha aqui. O shampoo que eu adulterei com creme depilatório. Seus olhos se arregalaram em compreensão. Você... o quê? Foi por isso que ela perdeu todo o cabelo, continuei, incapaz de parar agora que tinha começado. Não foi doença, não foi para um papel. Foi o meu shampoo, com creme depilatório suficiente para fazer cair cada fio da cabeça dela. Rafael me olhava com uma mistura de horror e descrença. Você está louca? Sabe o que fez? Isso é crime, Carolina. Crime? Gritei, a raiva finalmente explodindo. E o que você fez? Trazer sua amante para a nossa casa, para a nossa cama, enquanto eu estava trabalhando ou dormindo. Isso não é crime? Não é a mesma coisa, ele protestou. Você causou danos físicos permanentes a uma pessoa. E você causou danos emocionais permanentes a mim, retruquei. 15 anos, Rafael. 15 anos jogados fora porque você não conseguiu manter suas calças fechadas. Ficamos ali, frente a frente, separados pela mesa da cozinha e por um abismo muito mais profundo de traição e ressentimento. O silêncio pesava entre nós, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Acabou, ele disse finalmente. Não podemos continuar depois disso. Concordo, respondi, surpreendentemente calma agora. Acabou há muito tempo, eu só não queria admitir. Ele pegou as chaves do carro e saiu sem dizer mais nada. Ouvi o motor arrancar, os pneus cantarem no asfalto. Fiquei ali, na cozinha silenciosa, sentindo uma estranha mistura de alívio e desolação. Na manhã seguinte, acordei com o som da campainha. Quando abri a porta, me deparei com 2 homens de terno que se identificaram como investigadores da Polícia Civil. Senhora Carolina Mendes? Perguntou o mais velho dos 2, um homem de meia-idade com olheiras pronunciadas. Sim, sou eu, respondi, sentindo um frio na barriga. Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre um incidente envolvendo a atriz Vanessa Cardoso. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Não entendo. O que eu teria a ver com isso? Recebemos uma denúncia anônima sugerindo que a senhora poderia ter informações relevantes sobre o caso da perda de cabelo da atriz. Rafael, só podia ter sido ele. Ele tinha me denunciado. Posso ver alguma identificação? Pedi, tentando ganhar tempo para organizar meus pensamentos. Enquanto examinava os documentos, minha mente corria. Eu poderia negar tudo, claro. Não havia provas concretas do que eu tinha feito. Era a minha palavra contra a de Rafael, mas ao mesmo tempo eu estava cansada de mentiras, de fingimentos. Os senhores gostariam de entrar? Ofereci, tomando uma decisão. Na sala de estar,
Sentados no sofá onde Rafael e eu costumávamos assistir filmes nas noites de domingo, contei tudo. Sobre o fio de cabelo loiro, sobre o shampoo, sobre a traição, sobre minha vingança. Falei sem emoção, como se estivesse relatando a trama de um filme que tinha assistido e não eventos da minha própria vida. Os investigadores tomaram notas, fizeram perguntas ocasionais, mas principalmente escutaram em silêncio. Quando terminei, o mais velho fechou seu bloco de anotações e me olhou com uma expressão que parecia quase compreensiva. Senhora Mendes, preciso informá-la que o que a senhora confessou configura crime de lesão corporal. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio e o direito a um advogado. Assenti, sentindo uma estranha calma. Eu entendo. A senhora precisará nos acompanhar à delegacia para prestar depoimento formal. Novamente, assenti. Posso trocar de roupa primeiro? No quarto, enquanto me vestia, olhei para a cama que havia compartilhado com Rafael por tantos anos. Pensei em tudo que tínhamos vivido juntos, nos sonhos que tínhamos compartilhado, nas promessas que tínhamos feito. E pensei em como tudo tinha culminado neste momento. Eu prestes a ser levada pela polícia por ter causado danos à sua amante. A vida tem dessas ironias. A delegacia era um lugar frio e impessoal, com paredes de um tom de bege desbotado e cadeiras de metal desconfortáveis. Sentei-me diante de uma mesa simples, enquanto o delegado, um homem de meia idade com olheiras profundas, digitava meu depoimento. A cada clique do teclado, eu sentia como se estivesse sendo selada uma parte da minha história, da minha vida. Senhora Mendes, a senhora está ciente de que o que confessou configura crime de lesão corporal dolosa? Perguntou ele, sem levantar os olhos da tela. Sim, respondi simplesmente. E está ciente de que Vanessa Cardoso pode entrar com um processo criminal contra a senhora, além de pedir indenização por danos morais e materiais? Estou. Ele finalmente levantou o olhar, me estudando com curiosidade. Por que confessou? Poderia ter negado. Seria difícil provar qualquer coisa contra a senhora sem uma confissão. Dei de ombros, sentindo um cansaço profundo. Estou cansada de mentiras. Rafael mentiu para mim durante meses. Eu menti para mim mesma fingindo que não via os sinais. Chega de mentiras. Ele assentiu lentamente, como se compreendesse mais do que estava dizendo. Voltou a digitar, o som ritmado do teclado preenchendo o silêncio entre nós. Após assinar meu depoimento, fui informada de que seria liberada por enquanto, mas que o processo seguiria seu curso. Poderia responder em liberdade, mas precisaria comparecer a todas as audiências e não poderia sair da cidade sem autorização judicial. Quando saí da delegacia, já era noite. As luzes da cidade brilhavam contra o céu escuro e uma garoa fina caía, deixando tudo com um brilho melancólico. Luísa me esperava do lado de fora, preocupada. Meu Deus, Carol, o que aconteceu? Você está bem? Entramos em seu carro e durante o trajeto até minha casa, contei tudo. Sobre o confronto com Rafael, sobre a polícia, sobre minha confissão. Ela me ouvia em silêncio, ocasionalmente lançando olhares preocupados na minha direção. Você precisa de um advogado, ela disse finalmente, quando estacionamos em frente à minha casa. Isso vai ficar feio. Eu sei, suspirei. Mas sabe de uma coisa? Não me arrependo. Talvez eu devesse, mas não me arrependo. Luísa pegou minha mão, apertando-a com força. Vou estar com você em cada passo, ok? Não está sozinha. Aquela noite foi a primeira de muitas que passei sozinha na casa que tinha compartilhado com Rafael. Ele não voltou para buscar suas coisas, provavelmente com medo de me encontrar. Um silêncio estranho pairava sobre os cômodos, como se a própria casa estivesse em luto pelo fim do nosso casamento. Na manhã seguinte, o escândalo explodiu em todas as mídias. Meu nome estava em todos os jornais, em todos os sites de notícias. Esposa traída confessa, fui eu quem deixou Vanessa Cardoso careca. As manchetes sensacionalistas se multiplicavam, cada uma mais chocante que a outra.
Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas, conhecidos, familiares distantes que há anos não davam sinal de vida. Desliguei o aparelho e me isolei em casa, as cortinas fechadas, tentando me proteger da tempestade midiática que havia desencadeado. Foi nesse momento de isolamento que recebi uma visita inesperada. Marcos Oliveira, um jornalista respeitado, especializado em reportagens investigativas, tocou minha campainha numa tarde chuvosa. Senhora Mendes. Ele se apresentou quando abri a porta apenas uma fresta. Sei que está sendo assediada pela imprensa, mas gostaria de propor algo diferente. Não quero uma manchete sensacionalista. Quero contar sua história, do seu ponto de vista. Hesitei, estudando seu rosto. Não havia a avidez predatória que tinha visto nos outros jornalistas que tentaram me abordar. Havia algo genuíno em seus olhos, uma seriedade que me intrigou. Por que eu confiaria em você? Perguntei, ainda relutante. Porque acredito que toda história tem múltiplos lados, ele respondeu com sinceridade. E porque acho que a sua está sendo contada do jeito errado. Após alguns momentos de hesitação, abri mais a porta e o convidei para entrar. Sentamos na sala de estar, 2 xícaras de café entre nós, enquanto a chuva batia nas janelas, criando uma espécie de isolamento acústico do mundo lá fora. Quero saber tudo, ele disse abrindo seu caderno. Desde o início. Não para julgar, mas para entender. E assim comecei a contar minha história. Falei sobre o início do meu casamento, sobre os sonhos compartilhados, sobre como as coisas lentamente se deterioraram. Falei do fio de cabelo loiro, das suspeitas crescentes, da dor da traição. E, finalmente, falei da minha vingança, da sensação de poder e depois do vazio que se seguiu. Marcos não interrompeu, não julgou. Apenas escutava, tomava notas ocasionais, acenava em compreensão. Quando terminei, já era noite e a chuva tinha se transformado em uma tempestade que castigava as janelas. Obrigado por confiar em mim, ele disse, fechando seu caderno. Vou escrever sua história com o respeito que ela merece. Nos dias seguintes, enquanto aguardava o processo legal seguir seu curso, me vi pensando muito naquela conversa com Marcos. Havia algo libertador em contar minha história sem medo de julgamento, em ser ouvida de verdade. Uma semana depois, a reportagem de Marcos foi publicada em um jornal de grande circulação. Além das manchetes, a história de Carolina Mendes, dizia o título. Ao contrário do que eu temia, não era sensacionalista. Era uma narrativa humana, complexa, que não me pintava nem como vilã, nem como heroína, mas como uma mulher de carne e osso que, impulsionada pela dor, havia cometido um ato do qual não poderia voltar atrás. A reportagem causou um novo tipo de reação. Recebi e-mails, mensagens, até cartas de mulheres que se identificavam com minha história. Algumas tinham passado por situações semelhantes. Outras admiravam minha coragem em admitir o que tinha feito. Claro, havia também aqueles que me condenavam, que me chamavam de criminosa, de desequilibrada. Mas, de alguma forma, essas vozes pareciam menos importantes agora. Enquanto isso, o processo legal seguia seu curso. Contratei uma advogada recomendada por Luísa, uma mulher firme e competente chamada Renata. Em nossa primeira reunião, ela foi direta. Não vou mentir, Carolina. Sua situação é complicada. Você confessou o crime, então nossa estratégia não pode ser negar os fatos. Precisamos focar nas circunstâncias atenuantes, na motivação, no seu estado emocional na época. E quais são minhas chances? Perguntei. Ela suspirou. Depende muito da juíza ou juiz que pegar seu caso e de como Vanessa Cardoso decide proceder. Ela tem todo o direito de pedir uma indenização substancial, além da ação criminal. Assenti, sentindo o peso das consequências dos meus atos. Entendo. Mas, Renata continuou, você tem alguns pontos a seu favor. Não tem antecedentes criminais, é profissional estabelecida e há o fator da traição como motivador emocional. Vamos trabalhar com isso. As semanas se transformaram em meses.
O divórcio de Rafael corria em paralelo ao processo criminal. Ele evitava me encontrar, comunicando-se apenas através de advogados. Em uma das raras ocasiões em que nos vimos, durante uma audiência de conciliação para o divórcio, ele parecia envelhecido, abatido. Nossos olhares se cruzaram brevemente pelo corredor do fórum, e vi em seus olhos uma mistura de raiva, mágoa e algo mais. Talvez remorso? Desviei o olhar rapidamente, sentindo uma pontada de algo que não conseguia identificar. Não era amor, não mais. Talvez fosse apenas o fantasma do que um dia sentimos um pelo outro. Quanto a Vanessa Cardoso, ela havia se retirado temporariamente da vida pública. Ocasionalmente, surgiam fotos dela usando lenços ou perucas, sempre evitando os paparazzi. Sua equipe jurídica estava processando não apenas a mim, mas também um salão de beleza que inicialmente foi acusado pelo incidente, e até mesmo o fabricante do shampoo, alegando que o produto poderia ter sido contaminado. A cada nova audiência, a cada novo documento legal que recebia, eu sentia o peso das minhas ações crescer. Não era apenas sobre mim agora. Minha vingança pessoal tinha se tornado um espetáculo público, afetando a vida de várias pessoas. E ainda assim, em meus momentos mais sinceros comigo mesma, eu sabia que não poderia ter agido diferente. A dor da traição tinha sido tão aguda, tão visceral, que precisava de uma saída, de uma manifestação física. Foi durante esse período de incerteza legal que Marcos voltou a me procurar. Ele havia recebido um prêmio de jornalismo pela reportagem sobre minha história e queria me comunicar pessoalmente. Sua história tocou muitas pessoas, ele me disse, enquanto caminhávamos pelo parque próximo à minha casa. Era uma tarde de outono, as folhas secas estalando sob nossos pés. Recebi centenas de cartas, e-mails, comentários, principalmente de mulheres que passaram por situações semelhantes. Fico feliz que tenha servido para algo além de satisfazer a curiosidade mórbida do público, respondi, observando o céu alaranjado do entardecer. Não foi apenas isso, ele insistiu. Sua história levantou questões importantes sobre traição, vingança, justiça pessoal versus justiça legal. Fez as pessoas pensarem, se questionarem. Ficamos em silêncio por um momento, apenas caminhando lado a lado. Havia algo reconfortante em sua presença, uma compreensão tácita que não exigia palavras. Como você está lidando com tudo? Ele perguntou finalmente. Dei de ombros. Um dia de cada vez. Às vezes parece que estou vivendo a vida de outra pessoa, sabe? Como se a Carolina de antes tivesse desaparecido e essa nova pessoa, que eu ainda não conheço completamente, tivesse tomado seu lugar. Ele assentiu, compreensivo. Acho que grandes traumas têm esse efeito. Eles nos forçam a reconstruir quem somos. E se eu não gostar da pessoa que estou me tornando? Perguntei, quase em um sussurro. Marcos parou, virando-se para me encarar. Você não precisa gostar dela agora. Só precisa dar a ela a chance de se desenvolver, de descobrir quem pode ser além da dor, além da raiva. Suas palavras me atingiram de uma forma que não esperava. Senti lágrimas se formando nos meus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de reconhecimento, de uma verdade que eu estava apenas começando a entender. A noite começava a cair quando nos despedimos. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas sorriu e disse: Fique bem, Carolina. E se precisar de alguém para conversar, sabe onde me encontrar. Enquanto o via se afastar, senti uma estranha sensação de possibilidade. Como se no meio de todo o caos e destruição que tinha provocado, alguma coisa nova pudesse estar começando a nascer. O dia do julgamento chegou com uma chuva fina, que parecia acompanhar meu estado de espírito. Vesti um terno discreto, escuro, seguindo as orientações de Renata. Respeito pelo tribunal, mas sem ostentação, ela havia dito. Queremos que você pareça séria, arrependida, mas não submissa. O fórum era um prédio imponente no centro da cidade, com colunas de mármore e escadarias que pareciam intimidar quem as subia.
Dentro, o cheiro de papel velho e madeira polida criava uma atmosfera de solenidade. Meu coração batia forte enquanto seguíamos pelos corredores até a sala onde seria realizado o julgamento. Lembre-se do que conversamos, Renata murmurou enquanto ajustava a pasta com os documentos. Seja honesta, mas contida. Mostre emoção, mas não descontrole. A juíza Helene Machado tem fama de ser rigorosa, mas justa. Assenti, tentando controlar o tremor nas mãos. Luísa, que tinha vindo me apoiar, apertou meu braço em um gesto silencioso de solidariedade. A sala do tribunal era menor do que eu imaginava, mas ainda assim intimidante. Bancos de madeira escura enfileirados, a mesa do juiz elevada, a bandeira nacional ao lado. Sentei-me ao lado de Renata, sentindo os olhares de todos sobre mim. Do outro lado, vi a equipe jurídica de Vanessa. 3 advogados de aparência cara e eficiente. A própria Vanessa não estava presente, optando por ser representada apenas por seus advogados. Rafael, no entanto, estava lá. Sentado alguns bancos atrás, ele parecia desconfortável, como se preferisse estar em qualquer outro lugar. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e senti uma pontada de algo. Não amor, não mais, mas uma espécie de reconhecimento triste do que havíamos perdido. A entrada da juíza foi anunciada, e todos se levantaram. Helene Machado era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque severo, óculos de armação fina e uma expressão que não revelava nada além de profissionalismo. O processo começou com as formalidades de praxe. A acusação apresentou seu caso primeiro, descrevendo em detalhes clínicos o que eu havia feito. O advogado principal de Vanessa, um homem de voz grave e gestos teatrais, pintou-me como uma mulher desequilibrada, obsessiva, que havia cometido um ato de violência premeditada e calculista contra uma vítima inocente. Senhora Vanessa Cardoso sofreu não apenas danos físicos permanentes, mas também graves prejuízos profissionais e emocionais, ele enfatizou, sua voz ressoando pela sala. Sua carreira, que dependia em grande parte de sua imagem, foi severamente prejudicada. Ela enfrentou humilhação pública, ridicularização e vive agora em constante ansiedade. Enquanto ele falava, mantive os olhos baixos, sentindo o peso de cada palavra. Era verdade. Eu havia causado tudo isso. Não importava o quanto me sentisse justificada na época, as consequências dos meus atos se estendiam muito além do que eu havia imaginado. Quando chegou a vez da defesa, Renata se levantou com calma e segurança. Sua abordagem foi diferente. Não tentou negar o que eu havia feito, mas contextualizou minhas ações. Senhoria, não estamos aqui para negar os fatos. Minha cliente confessou voluntariamente o que fez, demonstrando arrependimento e aceitação da responsabilidade por seus atos. O que pedimos ao tribunal é que considere as circunstâncias extraordinárias que a levaram a agir de forma tão contrária à sua natureza e histórico. Ela, então, descreveu meticulosamente o impacto emocional da traição, apresentando literatura psicológica sobre trauma e reações impulsivas. Falou sobre meus 15 anos de casamento, sobre como descobri a infidelidade não apenas pelo caso em si, mas pela invasão do meu lar, do meu espaço mais íntimo. Carolina Mendes não é uma criminosa, Renata concluiu. É uma mulher que, em um momento de profunda dor emocional, reagiu de forma desproporcional. Ela não busca escapar das consequências, mas pede que o tribunal reconheça o contexto humano por trás de suas ações. Quando chegou minha vez de testemunhar, senti como se minha garganta estivesse fechada. Levantei-me com as pernas trêmulas e fiz o juramento, consciente de que cada palavra que dissesse seria analisada, julgada. A juíza me olhou por cima dos óculos. Senhora Mendes, por favor, nos conte em suas próprias palavras o que aconteceu. Respirei fundo e comecei a falar. Contei sobre o fio de cabelo loiro no chuveiro, sobre as suspeitas crescentes, sobre o shampoo que diminuía mesmo quando eu não o usava. Falei da dor, da humilhação, do sentimento de ter sido substituída na minha própria casa.
Não estou orgulhosa do que fiz, concluí, a voz embargada. Sei que causei dano a outra pessoa, e isso me atormenta. Mas naquele momento, sentir que tinha algum controle, algum poder sobre a situação que estava destruindo minha vida, parecia a única coisa que me impedia de desmoronar completamente. O advogado de Vanessa me submeteu a um intenso interrogatório, tentando me fazer parecer calculista e vingativa. Foi um momento difícil, mas me mantive firme, reconhecendo meus erros sem me deixar diminuir completamente. Rafael também foi chamado a testemunhar. Ele parecia nervoso, evitando olhar diretamente para mim. Confirmou o caso com Vanessa, admitiu tê-la levado à nossa casa quando eu não estava, mas insistiu que nunca quis magoar ninguém. Suas palavras soavam vazias, ensaiadas, e senti uma pontada de pena, não por mim, mas por ele, tão incapaz de assumir responsabilidade genuína por suas escolhas. O julgamento durou 3 dias. Testemunhas foram ouvidas, laudos médicos foram apresentados detalhando o dano causado pelo creme depilatório, especialistas debateram sobre o impacto psicológico da traição. Em algum momento, deixei de sentir como se fosse sobre mim. Era como assistir a um filme sobre a vida de outra pessoa. No último dia, antes da sentença, a juíza me perguntou se eu tinha algo a dizer. Levantei-me, olhando diretamente para ela. Senhoria, não estou pedindo clemência ou justificando o que fiz. Reconheço que causei dano a outra pessoa, e isso é algo com que vou ter que viver pelo resto da minha vida. Só quero dizer que, independente da sentença que receber hoje, já estou cumprindo uma pena perpétua na minha própria consciência. A sala ficou em silêncio enquanto a juíza se retirava para deliberar. 2 horas depois, ela retornou com sua decisão. Carolina Mendes. Ela começou, sua voz firme e clara. Este tribunal a considera culpada de lesão corporal dolosa. Considerando a natureza premeditada do ato, mas também as circunstâncias emocionais excepcionais e sua cooperação com a justiça, a sentenço a 2 anos de prisão, convertidos em prestação de serviços comunitários, além do pagamento de indenização à vítima no valor a ser determinado em processo civil separado. Senti um alívio tão grande que quase desabei na cadeira. Não iria para a prisão. Teria uma chance de reconstruir minha vida de alguma forma. No entanto, a juíza continuou, olhando diretamente para mim. Gostaria de deixar claro que o sofrimento emocional, por mais intenso que seja, nunca justifica causar dano a terceiros. Espero que use esta oportunidade para refletir profundamente sobre suas ações e encontrar maneiras mais construtivas de lidar com a dor. Quando saímos do tribunal, uma pequena multidão de jornalistas nos aguardava. Renata abriu caminho entre eles, protegendo-me das perguntas e flashes. No meio da confusão, notei Marcos parado a certa distância, apenas observando. Nossos olhares se encontraram, e ele assentiu levemente, um gesto silencioso de apoio. Naquela noite, sozinha em casa, refleti sobre tudo o que havia acontecido. O veredicto, embora clemente, não mudava o fato de que eu tinha causado dano real a outra pessoa. Não importava o quanto Vanessa tivesse me magoado ao se envolver com meu marido. Minha retaliação tinha sido desproporcional, vingativa. E ainda assim, em meio à culpa e ao arrependimento, senti também um estranho senso de conclusão. O capítulo doloroso do meu casamento com Rafael estava oficialmente encerrado. O que viria a seguir, eu ainda não sabia, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que poderia haver um futuro além da dor. Os meses seguintes foram de adaptação à minha nova realidade. 2 vezes por semana, cumpria minha sentença de serviço comunitário em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Ironicamente, foi ali, ajudando outras mulheres que tinham vivido traumas muitas vezes piores que o meu, que comecei a encontrar algum sentido no caos que tinha se tornado minha vida. O abrigo ficava em um prédio antigo reformado, com paredes coloridas pintadas pelas próprias moradoras.
Meu trabalho consistia principalmente em organizar doações, auxiliar na administração e, ocasionalmente, fotografar eventos para a newsletter da instituição. No início, sentia-me deslocada, como uma impostora. Afinal, eu era a vilã da história, não a vítima. Lara, a coordenadora do abrigo, uma mulher de meia idade com olhos gentis e uma força tranquila, percebeu meu desconforto desde o primeiro dia. Todas nós carregamos histórias complicadas, ela me disse enquanto organizávamos roupas doadas. Não existe vilã ou heroína pura. Somos todas mulheres tentando sobreviver às nossas dores da melhor forma que conseguimos, mesmo quando essa forma não é a ideal. Com o tempo, comecei a me abrir para as histórias das mulheres do abrigo. Histórias de violência, de abandono, de traição, mas também de resistência e esperança. Percebi que, apesar de nossas diferenças, compartilhávamos algo fundamental: a experiência de ter confiado em alguém que nos feriu profundamente. Em casa, as coisas também mudavam lentamente. O divórcio foi finalizado, com Rafael concordando em me dar nossa casa como parte do acordo. Ele tinha se mudado para São Paulo, onde aparentemente continuava trabalhando com Vanessa, agora em um relacionamento oficial. Ocasionalmente, via notícias sobre eles na mídia, ela usando perucas cada vez mais sofisticadas, ele sempre ao seu lado, protetor, como se tentasse compensar o dano que minha vingança havia causado. Estranhamente, não sentia mais raiva ao ver essas imagens. O que sentia era uma espécie de distanciamento, como se aquelas pessoas pertencessem a uma vida que já não era mais minha. Minha carreira de fotógrafa, que tinha estagnado durante todo o drama legal, começou a tomar um novo rumo. Inspirada pelo trabalho no abrigo, comecei um projeto fotográfico documentando histórias de mulheres em processo de reconstrução após traumas. Não mostrava seus rostos, apenas mãos, gestos, objetos significativos, sempre preservando sua privacidade enquanto contava suas histórias através de imagens. Foi durante esse período que Marcos voltou a entrar na minha vida de forma mais constante. Ele se interessou pelo meu projeto fotográfico e propôs uma colaboração. Ele escreveria textos para acompanhar minhas fotos, criando uma narrativa mais completa. Começamos a nos encontrar regularmente para discutir o projeto. No início, nossas conversas eram estritamente profissionais, mas gradualmente começamos a falar sobre nossas vidas, nossos sonhos, nossas histórias. Havia algo em Marcos, uma sensibilidade, uma forma de escutar sem julgar, que me fazia sentir segura, compreendida. Uma noite, depois de trabalharmos até tarde na seleção de fotos para uma exposição, ele me acompanhou até em casa. Estávamos parados na varanda, a luz da lua refletindo nas folhas úmidas após uma chuva leve, quando ele segurou minha mão. "Carolina", ele disse, sua voz mais suave que o habitual. "Sei que você passou por muito e que talvez seja cedo demais para falar nisso, mas há algo entre nós, não há?" Olhei para nossas mãos unidas, sentindo um misto de medo e esperança. O medo de confiar novamente, de me abrir para a possibilidade de ser ferida. Mas também a esperança de que talvez, apenas talvez, pudesse haver algo bom esperando por mim depois de tanta dor. "Sim", respondi finalmente, minha voz quase um sussurro. "Há algo, mas tenho medo, Marcos. Medo de não saber mais como fazer isso, de estar danificada demais." Ele sorriu, aquele sorriso gentil que tinha aprendido a apreciar. "Todos nós estamos um pouco danificados, Carolina. É o que nos torna humanos. E não há pressa. Podemos descobrir isso juntos, um passo de cada vez." Naquela noite, ele não me beijou. Não tentou mais do que aquele simples toque de mãos. E, de alguma forma, esse respeito pelo meu tempo, pelo meu espaço, significou mais do que qualquer gesto romântico poderia ter significado. Nas semanas seguintes, nossa relação evoluiu lentamente, cautelosamente. Pequenos toques, conversas profundas até tarde da noite, a gradual construção de uma intimidade que não era baseada em paixão cega, mas em conhecimento genuíno um do outro. Enquanto isso,
Meu projeto fotográfico ganhava reconhecimento. Uma galeria local se interessou em exibir as fotos, e um site importante de fotografia publicou uma matéria sobre o trabalho. Fragmentos de reconstrução, como tínhamos chamado o projeto, estava tocando as pessoas de uma forma que eu não esperava. Foi nesse momento que recebi um e-mail inesperado. Era de Vanessa Cardoso. Meu primeiro impulso foi deletá-lo sem ler, mas algo, curiosidade talvez, ou um senso de que precisava enfrentar todas as consequências dos meus atos, me fez abri-lo. Carolina, começava a mensagem, sei que deve estar surpresa em receber um e-mail meu. Acredite, estou igualmente surpresa por estar escrevendo. Depois de tudo o que aconteceu, o ódio parecia a única resposta possível. E odiei você intensamente, por muito tempo. Mais recentemente, vi seu trabalho fotográfico. Vi como você está usando sua dor para criar algo que ajuda outras mulheres. E isso me fez pensar que talvez haja mais em você do que a mulher vingativa que imaginei. Não estou pronta para perdoar. Não sei se algum dia estarei. Mas queria que soubesse que estou tentando entender. Que estou tentando não deixar que o que aconteceu defina completamente quem sou. Espero que você também esteja encontrando seu caminho. Vanessa. Li e reli o e-mail várias vezes, sentindo uma mistura complexa de emoções. Não era perdão, ela deixara isso claro, mas era algo. Um reconhecimento de nossa humanidade compartilhada, talvez. Uma pequena abertura na parede de ódio e ressentimento que nos separava. Depois de muito pensar, respondi. Vanessa, obrigada por seu e-mail. Não tenho direito de pedir seu perdão e não o estou pedindo. O que fiz foi imperdoável, nascido de uma dor que me cegou para as consequências. Tudo o que posso dizer é que lamento profundamente o dano que causei e que estou tentando, todos os dias, ser uma pessoa melhor do que fui naquele momento terrível. Desejo sinceramente que você encontre paz e cura. Carolina. Não esperava uma resposta e não recebi. Mas de alguma forma, aquela breve troca de e-mails representou outro pequeno passo na minha jornada de reconstrução. A abertura da exposição Fragmentos de Reconstrução aconteceu em uma noite de primavera. A galeria estava cheia, amigos, colegas fotógrafos, algumas das mulheres do abrigo que tinham concordado em ter suas histórias contadas. Luísa estava lá, é claro, assim como Lara do abrigo. E Marcos, que havia se tornado não apenas meu colaborador criativo, mas também meu companheiro na vida. Enquanto observava as pessoas se movendo entre as fotografias, lendo os textos que Marcos havia escrito, vi algo que nunca esperava ver. Lágrimas nos olhos de estranhos, movidos pelas histórias que tínhamos contado. Histórias de dor, sim, mas também de força, de recomeço, de esperança. Naquele momento, senti uma espécie de paz que não experimentava há muito tempo. Não era o fim da minha história. Longe disso. Ainda havia muito a reconstruir, muito a aprender, muito a expiar. Mas pela primeira vez desde que tudo desmoronou, senti que estava no caminho certo, que talvez, das cinzas do que havia sido minha vida, algo novo e significativo pudesse finalmente emergir. 3 anos se passaram desde a noite da exposição. 3 anos de mudanças graduais, de reconstrução paciente, de aprendizado constante. Minha vida agora é quase irreconhecível se comparada àquela que eu vivia antes do fio de cabelo loiro, antes da traição, antes da vingança que mudou tudo. O projeto Fragmentos de Reconstrução ganhou uma dimensão que jamais imaginei. Após a exposição inicial, fomos convidados a expandir o trabalho, a visitar outros abrigos, a conhecer mais histórias. Publicamos um livro, minhas fotografias, os textos de Marcos, que se tornou uma espécie de referência para discussões sobre trauma e superação. Recebemos convites para palestras, para workshops, para compartilhar nossa metodologia de trabalho com fotógrafos e escritores interessados em abordar temas sensíveis com respeito e profundidade. Mais importante que o reconhecimento profissional, no entanto, foi o impacto pessoal que o projeto teve.
As mulheres cujas histórias documentamos frequentemente nos diziam como o processo de se verem representadas, não como vítimas passivas, mas como sobreviventes ativas, havia sido transformador. E para mim, cada nova história, cada novo retrato era uma oportunidade de reflexão, de crescimento, de expansão da minha compreensão sobre dor e cura. Meu relacionamento com Marcos evoluiu de forma tão natural quanto inesperada. Ele se tornou meu parceiro não apenas no trabalho, mas na vida. Um companheiro que me conheceu no meu pior momento e ainda assim enxergou algo de valor em mim. Nossa relação não tem a intensidade cega da paixão juvenil que tive com Rafael, mas tem algo mais valioso: respeito mútuo, comunicação honesta, o tipo de amor que cresce a partir do conhecimento verdadeiro um do outro. Há um ano, ele se mudou para minha casa. Nossa casa agora. A mesma casa onde vivi com Rafael, onde descobri a traição, onde planejei minha vingança. Pensei em vendê-la tantas vezes, em deixar para trás aquele cenário de tanta dor. Mas havia algo simbólico em transformá-la em um espaço de amor e criatividade, em ressignificar cada cômodo, cada memória. Quanto a Rafael e Vanessa, suas vidas seguiram caminhos que só conheço por notícias ocasionais. Eles se casaram, tiveram uma filha. Rafael continua produzindo filmes e Vanessa voltou a atuar, agora especializada em papéis que não dependem tanto de sua aparência física. Suas perucas se tornaram uma espécie de marca registrada. Ela nunca escondeu o que aconteceu e, de alguma forma, transformou essa vulnerabilidade em força. Não mantemos contato, é claro. Há feridas que, mesmo cicatrizadas, são melhor deixadas em paz. Mas não sinto mais raiva quando vejo seus nomes ou fotos. Apenas uma espécie de aceitação distante, o reconhecimento de que todos nós seguimos em frente, cada um à sua maneira. Meu serviço comunitário terminou há muito tempo, mas continuo voluntária no abrigo. Lara se tornou uma amiga próxima, uma mentora em muitos aspectos. Foi ela quem me incentivou a começar a oferecer oficinas de fotografia para as mulheres acolhidas, ensinando-as a documentar suas próprias histórias, a se verem através de uma lente diferente, literalmente. Em uma dessas oficinas, conheci Helena, uma jovem mãe que havia fugido de um relacionamento abusivo com seu filho de 2 anos. Ela tinha um talento natural para a fotografia, um olhar que captava beleza em lugares inesperados. Sob minha orientação, ela desenvolveu um portfólio impressionante e, eventualmente, conseguiu um emprego como assistente de fotografia em um estúdio local. Vê-la florescer, encontrar sua voz e independência através da arte, foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Foi também com Helena que tive uma das conversas mais significativas sobre perdão. Não o perdão que concedemos aos outros, mas o que concedemos a nós mesmos. Como você conseguiu? Ela me perguntou uma tarde, enquanto revelávamos fotos no pequeno laboratório que havíamos montado no abrigo. Como conseguiu se perdoar pelo que fez? A pergunta me pegou de surpresa. Eu havia compartilhado minha história com ela, como fazia com a maioria das mulheres com quem trabalhava de perto, acreditando que minha vulnerabilidade poderia criar um espaço seguro para que elas também se abrissem. Fiquei em silêncio por um momento, observando a imagem que lentamente se formava no banho de revelação. O rosto de uma criança sorrindo, a foto que Helena havia tirado de seu filho. Não sei se perdoar é a palavra certa, respondi finalmente. Acho que nunca vou me sentir completamente em paz com o que fiz. A questão é que aprendi a não deixar que aquele único ato defina quem sou ou quem posso me tornar. Helena assentiu, pensativa. É como esta foto, ela disse, apontando para a imagem que emergia cada vez mais clara. No início, você só vê sombras, contornos vagos, mas com o tempo, com o processo certo, a imagem completa aparece. Você vê não apenas a escuridão, mas também a luz, os detalhes, a complexidade. Sorri, tocada pela sabedoria contida em sua analogia. Exatamente. Nossos erros são parte da imagem, mas não são toda a história.
Essa conversa ficou comigo por muito tempo, uma lembrança preciosa de como às vezes recebemos as lições mais profundas justamente das pessoas que viemos para ensinar. Houve também momentos mais difíceis ao longo desses anos. O processo civil movido por Vanessa foi finalmente concluído após longas negociações, resultando em uma indenização substancial que me comprometeria financeiramente por muitos anos. Aceitei a decisão sem recorrer, reconhecendo que era justo arcar com as consequências do que havia feito. Marcos foi meu pilar durante esse período, não apenas emocionalmente, mas também na reorganização prática da minha vida. Juntos, elaboramos um plano financeiro que me permitiria honrar o pagamento da indenização sem abrir mão completamente da qualidade de vida ou dos projetos que tinham se tornado tão importantes para mim. Você não está sozinha nessa, ele me disse uma noite, enquanto revisávamos números e planilhas até tarde. Estamos construindo uma vida juntos, e isso inclui os desafios. Foi nesse momento que percebi o quanto nossa relação havia evoluído, o quanto confiava nele. Não era a confiança cega da juventude, mas algo mais profundo, baseado em experiências compartilhadas, em provas concretas de lealdade e suporte mútuo. Em uma tarde de outono, 2 anos e meio após o início de nosso relacionamento, Marcos me levou para um passeio no mesmo parque onde tínhamos caminhado tantas vezes discutindo nosso trabalho. As folhas secas cobriam o chão como um tapete dourado, e o ar tinha aquela qualidade especial de luz que só existe nessa estação, clara, mas suave, destacando cada detalhe com uma precisão quase fotográfica. Paramos em uma pequena ponte sobre o lago, o mesmo local onde tínhamos nos beijado pela primeira vez. Ele parecia nervoso, algo raro para alguém normalmente tão centrado e calmo. Carolina, ele começou, segurando minhas mãos nas suas. Conheci você no que talvez tenha sido o pior momento da sua vida. Vi você enfrentar consequências terríveis, assumir responsabilidade, reconstruir-se. E a cada passo desse caminho, me apaixonei mais pela pessoa que você é. Não apesar das suas falhas e cicatrizes, mas incluindo-as, porque elas são parte do que te fez tão forte, tão compassiva, tão real. Ele então se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Dentro dela, não um anel convencional de diamante, mas um delicado anel de prata com um pequeno cristal âmbar, minha pedra favorita, como eu havia mencionado uma vez em uma conversa casual meses antes. Não estou pedindo que você esqueça o passado ou prometa um futuro perfeito, ele continuou. Estou pedindo que continuemos essa jornada juntos, um dia de cada vez, construindo algo significativo a partir de tudo o que vivemos. Carolina Mendes, você aceitaria se casar comigo? As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento. Eram lágrimas de gratidão, de esperança, do tipo de alegria que só é possível quando se conheceu a dor profunda e, ainda assim, conseguiu encontrar beleza novamente. Sim, respondi simplesmente. Sim, eu aceito. Nos casamos 6 meses depois, em uma cerimônia pequena e íntima no jardim da nossa casa. Luísa foi minha madrinha. Lara e algumas mulheres do abrigo estavam lá, assim como Helena com seu filho, que agora estava com quase 5 anos e corria animado entre os convidados. A família de Marcos veio do interior. Pessoas calorosas e simples que me acolheram sem julgamento. Não houve véu branco, nem marcha nupcial, nem promessas de felizes para sempre. Em vez disso, trocamos votos que reconheciam tanto a fragilidade quanto a força do amor, a necessidade de trabalho contínuo, de comunicação honesta, de perdão, dos outros e de nós mesmos. Prometo estar ao seu lado, não apenas nos momentos de alegria, mas também nos de dor e incerteza, disse Marcos em seus votos. Prometo lembrar sempre que somos humanos, imperfeitos e em constante evolução. E prometo amar não apenas quem você é hoje, mas todas as versões de você que ainda estão por vir. Minhas palavras para ele foram igualmente sinceras.
Prometo nunca mais permitir que a raiva ou o medo me impeçam de ver a verdade. Prometo compartilhar meus pensamentos, meus medos, minhas esperanças, em vez de guardá-los até que se tornem algo destrutivo. E prometo, acima de tudo, jamais tomar nosso amor como garantido. Hoje, sentada no pequeno escritório que compartilhamos, olho para as fotografias penduradas na parede, imagens do nosso trabalho conjunto, das mulheres cujas histórias ajudamos a contar, de momentos pessoais que capturam a jornada que fizemos até aqui. Entre elas, há uma foto especial. Eu e Marcos no dia do nosso casamento, não nos poses tradicionais, mas capturados em um momento espontâneo de risada. Nossas mãos entrelaçadas, nossos rostos iluminados não apenas pelo sol do entardecer, mas por uma alegria genuína que transcende a imagem. Às vezes, ainda acordo no meio da noite com lembranças do passado. O fio de cabelo loiro, o chuveiro, a garrafa de shampoo, o rosto sem cabelo de Vanessa nos jornais. A culpa nunca desaparece completamente. Duvido que algum dia desaparecerá, mas aprendi a viver com ela, a deixá-la me lembrar da importância das escolhas que faço todos os dias, da responsabilidade que tenho não apenas com os outros, mas comigo mesma. Recebi uma notícia recentemente que, de certa forma, completou um círculo. O livro Fragmentos de Reconstrução seria incluído em um programa de reabilitação para pessoas que cometeram crimes passionais. Minha história, tanto o erro terrível que cometi, quanto o longo caminho de redenção que percorri desde então, seria usada para ajudar outros a encontrarem um caminho além da vingança e da destruição. Quando Marcos me contou isso, chorei. Não sei explicar exatamente o porquê. Talvez pela ideia de que algo de valor poderia emergir até mesmo do meu pior momento. Talvez porque, finalmente, eu estivesse começando a aceitar que minha história não terminou naquela manhã em que encontrei um fio de cabelo loiro no meu chuveiro. Que ela continua, dia após dia, escolha após escolha. A vida que levo agora não é perfeita. Há desafios financeiros, dias difíceis no trabalho, momentos de dúvida e insegurança. Marcos e eu temos nossas discussões, nossos desentendimentos, como qualquer casal. Mas há também uma riqueza, uma profundidade que não sei se teria encontrado sem passar pelo vale escuro que atravessei. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente daquela que eu era há 5 anos. Mais velha, sim, com algumas rugas novas, algumas mechas grisalhas que começam a aparecer, mas também mais sábia, mais forte, mais autêntica. Uma mulher que conheceu o pior de si mesma e ainda assim encontrou um caminho para algo melhor. Não sei o que o futuro reserva. Há planos, sonhos, talvez filhos, algum dia, quando estivermos prontos. Há novos projetos de trabalho, novas histórias para contar. Mas, acima de tudo, há uma aceitação de que a vida não segue um roteiro predeterminado, que ela é feita de quebras e recomeços, de erros e aprendizados, de feridas que se transformam em cicatrizes que, eventualmente, se tornam marcas de uma história única e genuinamente nossa. E talvez seja essa a lição mais importante que aprendi em toda essa jornada. Que não somos definidos apenas por nossos piores momentos ou por nossas melhores decisões, mas pela forma como escolhemos seguir em frente, dia após dia, com coragem e honestidade, mesmo quando o caminho parece impossível de percorrer. Aquele fio de cabelo loiro mudou minha vida para sempre. Mas o que veio depois, a destruição, a reconstrução, o renascimento, foi escolha minha. E continua sendo todos os dias. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.